Fala pessoal, tranquilo? Muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Quero dar as boas-vindas a vocês, pedir mil perdões por não poder estar hoje no primeiro dia presencialmente, mas é uma questão de saúde, certo? E nós vamos começar as nossas aulas normalmente e vamos começar já com conteúdo em cima, certo? O conteúdo do segundo ano ele começa falando, na verdade, de nomenclatura e taxonomia, que é um assunto um pouquinho, ele é fácil, mas ele é um pouquinho mais enjoado, e trabalhar ele fisicamente no quadro com vocês é mais interessante. E ele é só uma parte introdutória. E logo em seguida vem o primeiro grande e importante assunto do segundo ano, que são as divisões de reino, que na verdade estão dentro do que a gente chama de taxonomia. Então, eu já queria começar desse assunto, porque a gente consegue trabalhar legal ele aqui, certo? Nessa videoaula, a gente consegue trabalhar bem legal os reinos e já inclusive começar a trabalhar o primeiro reino, que é o reino Monera, e posteriormente em sala de aula a gente só acrescenta os detalhezinhos de taxonomia, né? E de regra de nomenclatura. Mas enfim, vamos lá então. Todos os seres vivos do planeta, eles estão basicamente classificados nesses cinco taxons, nesses cinco reinos que você tem aí. Taxons, na verdade, são todas as subdivisões de classificação dos seres vivos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso são os taxons, são as divisões. E o primeiro taxon, a primeira divisão é reino, que é a mais ampla de todas. Na classificação que nós estudamos no ensino médio brasileiro, nós temos 5 reinos. Mas eu preciso dizer para vocês que essa informação que eu vou passar para vocês, que está em qualquer livro de biologia de ensino médio do Brasil hoje, e é o que cai no Enem ou em qualquer vestibular brasileiro, esta informação está obsoleta, está ultrapassada desde 1977. Mas desde essa época essa informação ainda não foi modificada nos livros, ela ainda é cobrada desta forma nos vestibulares, no Enem, e por isso que nós continuamos passando desta forma para vocês. Mas na atual classificação nós temos 9 reinos divididos em 3 domínios, que é um taxon que ainda nem existia anteriormente nos taxons iniciais, que o primeiro era reino. Mas nós vamos estudar de acordo com aquilo que é o que estão em qualquer tipo de vestibular ou prova, ou Enem, ou concurso público. Os reinos são Monera, Protista, Fungi, Plantae ou Metafta e Animalia. Ah, detalhe muito importante. Se você, amigão, não pegou seu caderno para anotar ainda, está de bobeira. Pega seu caderno aí agora, pega sua caneta, seu lápis, seu marca-texto, sua cola de brilho, pega o que você tiver que anotar aí, porque eu tenho muita coisa para falar, muita matéria para explicar, e você depois tem que fazer uma atividade minha, então você precisa de ter tudo anotado, senão não adianta nada. Anote, você precisa anotar. Eu estou te dando esse tempo para você pegar, abrir seu caderno, fichário, pegar a caneta e lápis, porque tem que anotar, certo? Então vamos lá. Primeiro reino dos 5 reinos é o reino Monera. Ele já está logo aqui, ó. O reino Monera é o reino mais simples de todos, tá? As células, elas são células procariontes. Vocês já aprenderam esse conceito de procarionte e eucarionte comigo no ano anterior. Então, o reino Monera são células procariontes, ou seja, células extremamente simples, células extremamente primitivas, que possuem parede celular, ok? Pelo menos na maioria delas,
E são células que são muito simples. Basicamente, elas têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São células muito simples. Como que é a organização celular dessas células? Está aí na tabela. O reino Monera é todo formado por organismos unicelulares, ou seja, todo organismo do reino celular ele é unicelular, mas em alguns casos eles podem formar colônias, certo? Porque basicamente os principais componentes do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias. Mas todos os dois são unicelulares, porém eles podem formar colônias. Colônia não é ser pluricelular. Colônia é formada por indivíduos unicelulares, mas que interagem entre si e, portanto, são denominados como colônia. Depois, logo em seguida na tabela, no reino Monera ainda, você vai ver que nós temos os tipos de nutrição. Dentro do reino Monera, nós temos indivíduos que são autótrofos. Eles são autótrofos ou por fotossíntese ou por quimiossíntese. Então, tem indivíduos do reino Monera que são capazes de produzir os seus próprios nutrientes através do processo de fotossíntese ou quimiossíntese. E nós temos aqueles que são heterótrofos, que eles são incapazes de produzir seu próprio nutriente e precisam se alimentar do que está disponível no meio. E eu ainda acrescentaria uma terceira forma de vida aí, porque eu falei dos autótrofos, dos heterótrofos, mas dentro desses heterótrofos vocês têm aqueles que são de vida livre, são bactérias que você encontra no ambiente, não são nocivas. E tem bactéria heterótrofa que para ela se alimentar, ela precisa parasitar um organismo. Então são aquelas que causam doenças. Doenças como pneumonia, tuberculose, meningite, hanseníase. São bactérias que precisam se alimentar, mas para isso precisam de um hospedeiro. Então elas parasitam o organismo e ao parasitarem o organismo, elas prejudicam ele, ok? Espero que você esteja anotando. Vamos falar de novo, precisa anotar. Depois você tem as interações com os ecossistemas. O reino Monera, basicamente, você tem alguns dos indivíduos do reino Monera são produtores, isso a gente falando de cadeia alimentar, ou seja, são produtores porque são capazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese, tá? E tem aqueles que são microconsumidores, que esses já são os heterótrofos, não são capazes de produzir os seus nutrientes, então vão ter que se alimentar de alguma coisa, certo? E aí, exemplos, eu já tinha citado aí as bactérias e as cianobactérias, que são os grupos mais comuns que nós encontramos dentro do reino Monera. Bacana? Esse, inclusive, é o primeiro reino que a gente vai estudar daqui mais um pouco. Vamos ver ele mais a fundo, mais detalhado ainda. Reino protista, vamos falar um pouquinho desse reino protista aí? Bom, o reino protista é o segundo reino na escala evolutiva, ok? Ele é formado por indivíduos que já são eucariontes, ou seja, células bem mais complexas, que têm membrana plasmática, citoplasma, núcleo e uma porção de bactérias, de organelas, perdão, uma porção de organelas como retículo endoplasmático, lisossomo, ribossomo, complexo golgiense, mitocôndria. Então, o reino protista já é formado por indivíduos com células eucariontes, células mais complexas.
em que alguns podem ter parede celular e outros não. Então, nem todos têm parede celular no reino protista, certo? Bom, como é que é a organização celular desses animais? Esses animais, eles podem ser unicelulares, aliás, a grande maioria, aliás, praticamente a grandíssima maioria deles são unicelulares. Vocês podem ter aqueles unicelulares que vivem solitários ou unicelulares que vivem em colônias. E existem os multicelulares. Veja bem que isso, embora nem todo livro coloque isso de forma clara, no ano passado eu expliquei isso, multicelular é diferente de pluricelular. Multicelular é um grupo de células que é um indivíduo que é formado por várias células, mas elas são todas iguais, certo? Pluricelular, que não é o caso do protista, o indivíduo é formado por várias células e essas células são divididas em vários tipos de tecidos, como é o nosso caso, por exemplo. No que se refere ao tipo de nutrição, no protista também você encontra indivíduos autótrofos, que são capazes de fazer fotossíntese, e os heterótrofos. Os heterótrofos você também vai encontrar aqueles que são de vida livre, tá? Que vivem livres no ambiente. Você vai encontrar aqueles que que possuem uma relação que a gente chama de mutualística. O que é essa relação mutualística? Esse protozoário vive dentro de outro organismo, aonde um é completamente dependente do outro. Essa relação pode ficar muito clara, como por exemplo no caso do boi. No primeiro estômago do boi, porque o boi tem 4 estômagos, no primeiro estômago dele, né, que é o rumen, existem bactérias que digerem a celulose para o boi, já que o boi mesmo é incapaz de digerir a celulose do capim que ele come. Então, os protozoários digerem a celulose para o boi, se alimentando e propiciando a glicose que vem dessa celulose para o boi, que também se alimenta. Então, é um benefício para o boi e para o protozoário. Então, se o protozoário não for heterótrofo de vida livre, ele pode ser mutualístico, ou seja, ele pode viver ali associado a um outro organismo. E ainda existe a possibilidade deste protozoário ser um parasita e causar doenças também, como é o caso da doença de Chagas, da amebíase, da toxoplasmose. Então, alguns protozoários também são capazes de causar enfermidades, doenças por serem parasitas. No que se refere à interação com o ecossistema, você tem protozoários produtores, uma vez que eles englobam inclusive as algas, né? Eles podem ser macroconsumidores, ou seja, consumidores maiores, ou microconsumidores, que são consumidores menores dentro de uma cadeia alimentar. Os componentes do reino protista são os protozoários em si, protozoários, as algas unicelulares e as algas multicelulares. Bom, dando prosseguimento aqui, o nosso próximo reino é o reino fungi. O reino fungi foi um reino formado mais especificamente porque não se conseguia encaixar os fungos nem dentro dos vegetais e nem dentro dos animais. Os fungos já estiveram dentro do grupo dos animais, estiveram dentro do grupo dos vegetais, mas o problema é que eles possuem tanto características animais quanto vegetais. Por isso foi necessário que se criasse um grupo especificamente para os fungos. Os fungos também possuem células eucariontes, células mais
evoluídas, que não são primitivas. Na verdade, gente, célula procarionte, quem tinha era só uma monera lá em cima. Do protista para baixo, todos possuem células eucariontes, certo? No reino fungi, existe parede celular em todos os representantes, só que essa parede celular, diferente dos indivíduos do reino monera, diferente dos indivíduos do reino protista, a parede celular do fungo é uma parede formada de uma substância chamada quitina, ok? Mas todos eles possuem parede celular, sim. A organização celular, os fungos, eles podem ser unicelulares, mas a grandíssima maioria deles, a esmagadora maioria dos fungos, são multicelulares e possuem até uma diferenciação celular. Não é uma grande diferenciação celular, é uma diferenciação celular reduzida, são menos tecidos formados a partir da diferenciação celular, mas existe, tá? Bom, no que se refere à nutrição, todos os fungos são heterotróficos ou heterótrofos. Fungos não são capazes de fazerem processos autótrofos como fotossíntese ou quimiossíntese, nada disso. Fungo se alimenta do que está disponível no meio, e inclusive geralmente funciona assim. Ele fica sobre um animal ou sobre um vegetal, ou sobre um tronco de árvore, ou sobre um local que tenha bastante matéria orgânica. Ele libera enzimas digestórias neste ambiente, neste local, que digerem a matéria orgânica que está no ambiente e ele suga o que foi digerido, ok? Inclusive, um exemplo que a gente pode dar de fungo, além do cogumelo, que você já conhece legal, o bolor do pão, o mofo, é aquele fungo que causa o chamado pé de atleta, né? Quando você fica muito tempo com tênis e a meia está molhada, tal, não seca direito entre os dedos, causa uma micose, uma infecção por fungo entre os dedos dos pés e vai ferindo, cortando mesmo, deixando cortes entre os dedos. Por quê? Porque aqueles fungos estão liberando as enzimas digestórias, estão digerindo a pele entre os seus dedos e absorvendo a pele entre os seus dedos digerida. Por isso que fica ali os cortes, né? Aquele negócio deve doer muito também. No que se refere à interação com o ecossistema, são todos microconsumidores, mas estão todos consumidores, já que eles não podem fazer o processo de fotossíntese ou quimiossíntese, eles não podem ser produtores, então eles têm que ser consumidores, certo? Nós podemos citar as leveduras, que são os fungos unicelulares, os cogumelos, que são muito comuns, os bolores, os mofos, são os fungos mais comuns, tá? Mas você, inclusive, já deve ter se alimentado de fungos, que têm fungos comestíveis, como pode também ter comido alimentos que são feitos com fungo, por exemplo, fungos comestíveis, o champignon, que é muito comum, né? O shiitake, o shimeji, que são da cozinha oriental, são fungos comestíveis, são cogumelos comestíveis, né? Mas tem queijos como o roquefort, o camembert, o gorgonzola, que são feitos à base de fungo também, né? O fungo também está inserido em outras coisas importantes da nossa vida, como são decompositores da cadeia alimentar. A penicilina é retirada de um fungo chamado Penicillium notatum. O LSD, que é um alucinógeno, uma droga ilícita, é retirada de um fungo chamado Basidium micetum. Então, os fungos eles estão muito incorporados na nossa vida, muito introduzidos já, focados dentro do nosso meio de vida, certo? Bom, o próximo grupo que você vai encontrar aqui embaixo são os vegetais. Esse reino é chamado de Plantae, mas o nome mais atualizado dele, tá? O nome mais atualizado desse reino Plantae é Metáfita. Metáfita é o nome mais atualizado do reino Plantae. Todos têm células eucariontes,
ok? E todos apresentam a parede celular que é feita de celulose. Celulose essa que, inclusive, é utilizada para fazer a pasta de celulose solidificada. Essa pasta de celulose solidificada, a PCS, é o que é utilizado para a produção do papel que você está utilizando agora para anotar, para escrever o que eu estou explicando na minha aula. Bacana? A organização celular. Os vegetais são todos multi ou pluricelulares. Para vegetais se encaixa o termo melhor, é pluricelular, porque eles são divididos em tecidos, são muitas células juntas e divididas em tecidos muito específicos. Então, apesar nessa tabelinha estar utilizando o termo multicelular, porque tem muito livro que traz multicelular e pluricelular como se fosse a mesma coisa, o termo mais adequado para se aplicar tanto às plantas como aos animais que nós vamos falar já já é pluricelular, porque tem diversas células e elas são divididas em tecidos muito específicos, certo? Tipos de nutrição. Todos os vegetais são autótrofos ou possuem autotrofismo. Eles produzem os seus próprios nutrientes através do processo de fotossíntese. Então, isso é muitíssimo importante. Isso é de suma importância compreender, certo? Na interação a nível de ecossistema, são todos produtores. Na cadeia alimentar, são produtores porque são autótrofos. São aqueles que produzem nutrientes. Então, eles iniciam a cadeia alimentar. E aí, como exemplo, você pode colocar qualquer vegetal. Para finalizar essa primeira parte da nossa aula, nós temos aqui o reino animal, né? O reino animalia, mas que também tem um nome atualizado que é metazoa. Esse reino também é formado por indivíduos eucariontes, só que sem parede celular. Animais não possuem suas células parede celular de tipo algum, só membrana plasmática, tá? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo, todas aquelas organelas que você já conhece. São todos pluricelulares, com uma grande diferenciação de tecido, né? Tem tecido epitelial, muscular, nervoso, sanguíneo, adiposo, por aí vai. A nível de nutrição, são todos heterótrofos, ou seja, todo animal precisa se alimentar de alguma coisa, precisa ingerir alguma coisa. Eles não são capazes de produzir os nutrientes, eles têm que comer algo, certo? Então, na interação de ecossistemas, são todos macroconsumidores, são grandes consumidores, porque se alimentam de alguma coisa sempre. E vão entrar dentro desse grupo todos os animais que você conheça, certo? Bacana. Nessa primeira parte agora, então, a gente pode ver todos os reinos e falar um pouquinho de cada um deles. Espero que você tenha anotado todos esses detalhes que eu te passei, porque você vai precisar deles para fazer a atividade, tá? E agora, na segunda parte que nós vamos falar, aí a gente já vai entrar especificamente no reino Monera, e vamos falar sobre esse reino, sobre o primeiro reino que a gente vai estudar. Então, até daqui a pouco, galera!